Amazônia é bem mais do que aquilo que enxergamos. Ela é feita de natureza, mas também de gente, vozes, tecnologias e outras formas de olhar e estar no mundo. A Amazônia não é lá, é aqui e agora. Ela é a relação entre o ser humano e a floresta, mas vai além de questões ambientais, pois engloba saúde pública, segurança alimentar, economia e, é claro, educação. Conhecer a realidade de onde se vive e buscar soluções possíveis para os problemas reais da região, sem importar problemas de outras áreas, necessita da sensibilidade do olhar e vivências locais. Há 5 décadas, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, NAIA, da Universidade Federal do Pará, vem construindo essa história. O NAIA nasce associado a um grande projeto de país, digamos assim, que tinha o mote do desenvolvimento, o desenvolvimento econômico como, em última instância, a chave para, de certo modo, poder tirar o país do atraso geral, do atraso econômico, mas também cultural, enfim. Essa era a ideia central. E aí na esteira do que se discutia a partir da CEPAL e em outros contextos, a industrialização, a modernização da agricultura associada à industrialização, essas coisas seriam elementos estratégicos chaves para produzir essa dinâmica econômica que transbordasse em outras formas, em melhoria de vida. Então você tem isso como uma espécie de mote geral, digamos assim, para uma atuação de um Estado desenvolvimentista que visava retirar os países como o Brasil, situados aí num contexto de atraso, subdesenvolvimento, como era o termo na época, tirar do subdesenvolvimento por o desenvolvimento. O NAIA surge nesse contexto. É um laboratório de produção de conhecimento com exercício o tempo todo, experimentação de metodologias, não é? Então eu acho que essa talvez seja uma das contribuições mais importantes que o NAIA deu, porque está desde a sua origem, quer dizer, é uma instituição interdisciplinar, está lá escrito na construção do projeto do NAIA, e é uma instituição que nasce como internacional. Enquanto as ciências e os programas de pós-graduação começaram a discutir no Brasil mais solidamente a internacionalização no campo do conhecimento, da pesquisa, coisa e tal, nós já fazíamos isso em 77. Quer dizer, o projeto de 77 já era internacionalização. Mas como fazer essa internacionalização? A ideia era cada turma nova de alunos, primeiro da especialização, depois alguns anos do mestrado, muito depois do doutorado. Então, cada turma de aluno tem uma parte desses alunos vem de diferentes países, de vários países e de várias formações disciplinares, não é? E o corpo de professores, aos poucos, começou a incorporar professores vindos de fora. Então, Aragon, por exemplo, que veio da Colômbia, a Rosa, que veio da Venezuela, e outros que vinham para dar aula e iam embora, não é? Ou vinham para ajudar numa pesquisa. Então, essa noção da interdisciplinariedade, de discutir a Pan-Amazônia, que hoje está um pouco na moda, né? Outras pessoas estão descobrindo que existe a Pan-Amazônia. Naquela época, já era uma realidade. Quer dizer, os corredores do NAIA se falava também espanhol, porque tinha sempre alunos de língua espanhola, não é? E professores também. O NAIA nasceu com 3 missões, digamos assim, formar recursos humanos para a Amazônia, fazer pesquisa, gerar conhecimento sobre a Amazônia e pensar alternativas de desenvolvimento para a Amazônia. Desde então, esses 3 objetivos ainda se mantêm. Tá? Claro que há uma mudança no entendimento do que é Amazônia e que é desenvolvimento, né?
Então, hoje em dia, nós focamos muito nas necessidades das populações aqui da Amazônia, no sentido de fazer ou pensar um desenvolvimento que parte das necessidades e dos anseios da população na Amazônia, e não adotar uma visão que coloca a Amazônia em detrimento ou em função do desenvolvimento do Brasil. Nós estamos pensando a Amazônia como uma unidade territorial para a Amazônia e que nós temos que pensar o desenvolvimento dessa região. A trajetória do NAIA, né, desde a sua origem, ela se confunde com a trajetória do planejamento regional que foi colocado na Amazônia, né? Então o NAIA surge no momento de auge do planejamento regional, que é exatamente no momento daquela integração da Amazônia ao restante do território, né, da abertura transamazônica, das estradas, dos grandes projetos, das frentes econômicas. E quando o NAIA é criado, ele é criado para pensar essas questões, né? Claro que no início a ideia era preparar profissionais que trabalhassem, né, desse planejamento, né? Bom, estava no auge a Sudam, estava no auge outros órgãos de planejamento, né, que estavam pensando a Amazônia naquele momento. Então, havia uma intenção de preparar profissionais que pudessem assumir essas funções nesse mercado de trabalho voltado para o planejamento regional. Só que o NAIA, né, nesse momento também, ele desenvolve uma perspectiva muito crítica, né? Ele começa a sistematizar questões, conhecimentos, teorias mesmo, que vão de encontro à perspectiva de planejamento que estava sendo pensada para a região, que era uma perspectiva muito destruidora da região, né? Então eu diria assim que o NAIA ele se recompõe através, né, dessa perspectiva de análise mais crítica sobre as intervenções que estavam acontecendo naquele momento, ele se recompõe. E aí, em seguida, vem toda a questão do desenvolvimento sustentável, né, que seria um contraponto, né, a esse planejamento mais desenvolvimentista que aconteceu na década de 70 e um pouco na década de 80. Né? Na década de 90, então, o NAIA surge, ele se renova e traz a discussão do desenvolvimento sustentável. Também se massifica e se banaliza a questão do desenvolvimento sustentável em toda a região e em todo o mundo, né? Todo mundo fala de desenvolvimento sustentável, né? Do pequeno produtor, né, dos extrativistas, às grandes empresas que destroem a Amazônia. Então o NAIA, mais uma vez, ele se recompõe também, né? Assume essa discussão, mas ao mesmo tempo desenvolve a perspectiva crítica de pensar o desenvolvimento sustentável, né? E contribui muito para isso, em problematizar questões que estavam nos afligindo, né, a partir daquele momento, mesmo com o discurso de sustentabilidade. O campus Guamá, em Belém, abriga a maior parte dos alunos da UFPA e é onde está localizado o NAIA. Por aqui já passaram centenas de alunos de diferentes especialidades, que encontraram no programa uma forma de enriquecer seus objetos de pesquisa. Eu fiz uma pós-graduação em 2013, estrito senso, mestrado em ciência política, aqui na região, né, aqui na UFPA, mas naquela época eu não me sentia que os temas, o programa, tinha uma conexão com a região que eu morava, que é a Amazônia. O NAIA eu conheci na iniciação científica lá atrás, quando um professor muito importante chamado Samuel Sá, que foi um dos primeiros fundadores aqui do Instituto, foi meu orientador naquela época, ele comentava muito sobre a importância do NAIA para a estrutura científica da Amazônia. Desde lá eu fiquei com aquilo na cabeça, até que em 2023, eu buscando doutorado, me vi ali compelida a escolher o NAIA como forma de pós-graduação em desenvolvimento científico. Por quê? Novamente, pela necessidade de conexão de temas científicos da minha área, que é a ciência política, com a região. Então o NAIA é esse foco de interdisciplinaridade. Ele tem a Amazônia como locus, mas você tem ali várias áreas de conhecimento, economia, biologia, ciência política, sociologia, antropologia, conversando, dialogando em um conhecimento que é múltiplo, que é diverso e ao mesmo tempo que é tipicamente amazônico. Então acho que para quem quer ser pesquisador daqui da região, o NAIA como sendo ponto de referência, nota 7 na CAPES, nota 7, único nota 7 na Amazônia. Então acho que tudo isso pesa para você escolher o programa como forma de desenvolvimento mesmo acadêmico. Na verdade, acho que o NAIA tem isso, tem as disciplinas, tem as relações com pessoas de diferentes formações, com diferentes interesses, que dá uma possibilidade de você ter contato com uma diversidade de pensamentos, diversidade de posições sobre a Amazônia, e os grupos de pesquisa que te acrescentam, te fazem
uma inserção nas temáticas de discussão, de debate, de pesquisa, que são fundamentais para que a gente consiga levar as nossas teses, nossas dissertações, enfim, as nossas pesquisas individuais dentro desses espaços de um coletivo, né, de um pensamento de grupo. Os saberes da Amazônia, da cultura ancestral, de quem vive nas matas, também podem ajudar no desenvolvimento da região e devem ser considerados como forma legítima de conhecimento e devem ser registrados. Atual preocupação de quem vive e tira daqui o sustento, mas quer devolver à terra um pouco daquilo que está aprendendo. O NAIA vem justamente trazer essa reflexão de modelo desenvolvimentista que a gente tem, né? Principalmente na Amazônia, que é um modelo desenvolvimentista imposto, né? Não considera as culturas locais, né? O ritmo, né, da Amazônia. Então o NAIA vem justamente contribuir nesse sentido. Você pode pensar desenvolvimento a partir de questões econômicas, sociais, ambientais, culturais, mas desde que seja um desenvolvimento pensado, né, do território, né, para cima e não o inverso, de cima para baixo. Então ele vem justamente contribuir trazendo essa reflexão, né, para o município. Vamos pensar num planejamento urbano, por exemplo? Vamos, mas vamos pensar no planejamento urbano que atenda de fato primeiro as necessidades do município, para depois você começar a pensar no turista, porque quando você atende a necessidade do município, a consequência é que você também atrai o turista. Então, é essa ruptura de pensamento de desenvolvimento que até então vem sendo pregado, e o NAIA vem justamente contribuir com isso, dizer, não, olha, a gente pode ter uma rua voltada só para pedestre ou só para ciclista, no lugar da gente, por exemplo, fazer coberturas, a gente pode plantar algumas árvores, né, que façam esse movimento de cobertura. E aí você não tira a paisagem do local, mas ao mesmo tempo proporcionou, né, uma melhor qualidade de vida para os cidadãos, né, digamos assim. A importância do programa para a região onde eu moro, ela é de grande significativa, né? Eu moro em São Domingos do Capim, próximo a um quilombo chamado Quilombo do Aproaga. Então a região ela é bem pertinente, ela é bem amazônica mesmo. Ela está à margem do Rio Capim e esse quilombo ele tem uma história muito triste, né, de escravização dos povos da região e há muito tempo vem sido abandonado. Então a ação afirmativa ela veio contemplar não só a minha vida, mas de alguns estudantes que entraram também na universidade por meio das cotas. Então participar deste programa, né, é de grande importância para a minha vida, porque eu vou poder contribuir com os conhecimentos que eu estou levando a partir do que o programa já tem desenvolvido na Amazônia, né, de desenvolvimento, eu vou poder levar para lá. Importantíssimo o processo de interiorização do NAIA, quando ele se desloca e entra em outros municípios do interior do estado, ele possibilita que outros docentes possam ter acesso a mestrado e doutorado nessa perspectiva interdisciplinar, e o programa do NAIA ele é muito interessante, porque ele vem somar aos cursos e pós-graduações já existentes no campus Bragança, da UFPA. Então acredito que é um somatório muito positivo para o meio acadêmico. Com a presença do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia no campus de Bragança, nós temos a possibilidade de fazer com que os nossos egressos dos 8 cursos de graduações que nós temos continuem seus estudos em nível de pós-graduação. Então, ter o programa de desenvolvimento sustentável do Trópico Úmido para incrementar as nossas pesquisas sobre a Amazônia, especialmente sobre o Nordeste paraense, fazendo com que a gente consiga formar profissionais em diversas áreas e também uma parte boa dos educadores que vão para as instituições de ensino públicas e privadas do nosso estado é uma grande satisfação para nós. Então a gente junta pesquisa com ensino, formação profissional e também damos uma resposta para a sociedade, porque muitas dessas pessoas atuam em instâncias de debate e deliberação que são importantíssimas para a nossa região. E assim a universidade cumpre a função dela, que é justamente produzir
conhecimento, se importando com as comunidades que nós temos e impactando no desenvolvimento da região e do país. Não existe gestão sem planejamento, nem o contrário, e o NAIA vem trabalhando para equilibrar esses dois universos. Há 50 anos, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos impacta a vida e a produção científica da região. A palavra-chave tem sido a interdisciplinaridade, como pilar da construção do conhecimento e expansão da pesquisa, trazendo novos olhares e soluções para antigos problemas. Essa abordagem da interdisciplinaridade ela é fundamental porque ela permite que você reúna os melhores de cada área para contribuir. Então você pega pessoas da economia que estão debatendo a economia na ponta do conhecimento da disciplinaridade da economia, da antropologia, da sociologia, da ciência política, da ecologia, da biologia. Você reúne todas essas pessoas nesse núcleo e dá esse contexto regional da Amazônia e essa abordagem interdisciplinar. Então, eu acho que todos esses elementos de forma conjunta resultaram, né, nessa história, que é uma história de bastante impacto para a região, que é o NAIA, né? O mestrado e doutorado do NAIA, a pós-graduação do NAIA. A partir do momento que um programa desse, que é interdisciplinar, traz a proposta da gente estar trabalhando com diversos objetos do conhecimento, sobretudo com desenvolvimento na Amazônia, né, abre um leque de possibilidades para nós trazermos nossas problemáticas locais, né, para estar sendo teorizado e, consequentemente, sendo colocado em prática. Então, essa é uma oportunidade ímpar para muitos estudos que ficam silenciados no interior por não ter oportunidade de serem teorizados via academicamente. Eu diria que a coisa mais importante foi o caráter interdisciplinar que ele teve desde sempre. Apesar de ser, na sua montagem, dominado por economistas que eram os profissionais e acadêmicos que pensavam essas operações de desenvolvimento, apesar de ter essa hegemonia, mas ele sempre foi interdisciplinar. Sempre teve do lado vários economistas que tinham formação interdisciplinar. Aí você tem o Armando Mendes, por exemplo, ele era, aliás, né, advogado que teve uma formação em economia importante. Né? Você tinha o Roberto Santos, né, que é um jurista, até hoje o nome dele como jurista é extraordinariamente importante, mas também como economista. Ele escreveu a mais importante história econômica, o livro mais importante de história econômica da Amazônia, chamado História Econômica da Amazônia, 1850 1920, eu acho, que é um livro clássico sobre a história amazônica. Essas pessoas tinham formação interdisciplinar. A extração desenfreada de recursos, aliada à falta de investimentos, mas o uso da Amazônia como marca de destaque, indicam para uma pergunta. Afinal, o que querem desta região? Povos originários e tradicionais da floresta já apontam para uma resposta e sabem que a permanência em seu lugar de origem, buscando a preservação do conhecimento, conservando a natureza, é um dos caminhos possíveis para permanecer nesta terra. Nesse movimento, nós temos uma construção de um programa de pós-graduação e de um instituto, né, que é o NAIA, como uma espécie de vetor de uma série de temáticas necessárias, críticas e que percebiam e percebem a Amazônia a partir das populações que moram aqui, então vivem aqui. Então acho que esse destaque do NAIA por toda a trajetória histórica dele e principalmente a partir das perspectivas mais atuais e contemporâneas dizem respeito exatamente a essa liderança, né, em perceber a Amazônia a partir da sua população e dos impactos que essa população muitas vezes sofre em função de projetos exógenos que não dizem muito para a região, mas impactam profundamente as populações que aqui vivem.
O NAIA, ele sendo um dos programas de pós-graduação pioneiros na UFPA, ele formou uma quantidade de mestres e de doutores que, por sua vez, formaram outros programas de pós-graduação a partir do momento em que que os nossos egressos passaram em concursos públicos para outras universidades, né? Então, a contribuição do NAIA no sentido da formação de recursos humanos é realmente das maiores. Talvez o programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado, né, pós-graduação stricto sensu, que mais contribuiu para a formação de recursos humanos, ou um dos que mais contribuiu. E eu não falo só de Pará, eu falo de região norte. Em 2022, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido recebeu nota 7 na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. A nota é reflexo da excelência no trabalho desenvolvido, já que o NAIA é referência internacional quando o assunto é o desenvolvimento da região amazônica. Eu não sou brasileiro, eu sou argentino, mas tenho 28 anos no Brasil e na Amazônia. Eu vim diretamente para aqui e, de alguma maneira, afortunadamente, através de meus trabalhos, tenho a oportunidade de ter uma longa experiência e ter recorrido, poderíamos dizer, quase todos os municípios dos estados que fazem parte, e tenho muitos trabalhos feitos nos países limítrofes, entre Brasil e Bolívia, Peru, Colômbia, etc., e Venezuela. Posso dizer que, além disso, eu sou uma pessoa que gosto e acredito muito na educação, na ciência e particularmente nas universidades que podem oferecer isto. E posso dizer que para uma universidade que está caminhando na sua sexta década, ou aproximando-se a sua sétima década, ter uma instituição com 50 anos desenvolvendo pesquisas e ensino, já é na Amazônia, não a Amazônia que estamos hoje, sino a Amazônia da década de 70, já é um grande mérito. Só isto não seria suficiente se aí agregamos todos os produtos decorrentes da atuação e da pesquisa de muitos professores que têm sido e seguem sendo referência na Amazônia e no mundo. O que quero dizer é que aunamos em um mesmo espaço dois elementos que são fundamentais: a instituição e a permanência e sustentabilidade temporal, o que é para o Brasil e para a Amazônia já um logro, a sustentabilidade temporal por 50 anos, e só a instituição não seria suficiente se não tivesse os membros que la compõem. Nós temos também um movimento muito interessante que tem sido feito, que é de vinda de alunos de fora do país para cá e ida de nossos alunos para outros países, né? Então nós participamos de alguns editais que existem, que trazem alunos aqui da Panamazônia, alguns outros programas que a gente participa que levam os nossos alunos para fazer doutorado de sanduíche e cotutela em outros países. Mas uma coisa bem mais forte que traz a internacionalização como um ponto muito importante para a CAPES é nossos professores também estarem indo para a Europa, indo para os Estados Unidos, indo para outros países e ministrando aulas. Então, nossos professores protagonizam também um papel importantíssimo de levar os nossos debates para fora do país e ter esse protagonismo dentro de outras universidades fora do Brasil. Dá muito orgulho, porque o NAIA é uma instituição muito respeitada, né? São aí 50 anos de existência, né? Esse laboratório aqui, inclusive, ele foi concebido na década de 90, ele foi implantado no ano 2000, então ele já tem aí 23 anos, né, de
desses 23 anos fazendo mapas aqui para o NAIA, para dissertações, teses, projetos de pesquisa, né? A gente tem muitas parcerias com às vezes, prefeituras, outros órgãos, né? Por exemplo, recentemente a gente fez um trabalho de mapeamento da cartografia do artesanato brasileiro, em parceria com a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Então a gente mapeou uma série de locais, de pontos de artesanato no Brasil todo, né? Então a gente já trabalhou muito com prefeituras também. Atualmente a gente trabalha com a Prefeitura de Canaã dos Carajás, fazendo a revisão do plano diretor de lá. Então todos os mapas do plano diretor, eles são feitos aqui no laboratório, né? E como o NAIA tem essa pegada interdisciplinar, a gente acaba trabalhando com tudo, né? A gente trabalha com turismo, a gente trabalha com mineração, a gente trabalha com unidade de conservação. Então tudo que se fala de Amazônia, a gente acaba trabalhando aqui, porque pelo fato de ser um núcleo interdisciplinar, essa parte da cartografia ela acaba dando esse subsídio para todas as áreas possíveis. Eu acho que o NAIA passou por muitos momentos marcantes, perdemos professores importantes, colegas, durante toda essa trajetória, que foram muito importantes aqui para o NAIA. Perdemos durante a pandemia, por exemplo, mas também nos posicionamos em diversos momentos necessários na situação crítica que o Brasil passou, com ocupações aqui no prédio pelos próprios estudantes. E eu acho que foi a ocupação do ano de 2016 foi uma das principais ações políticas e científicas, né? Porque foi uma ocupação de muito debate científico, que o NAIA se posicionou sobre tudo que estava acontecendo no nosso país e ainda se posiciona. E eu acho que essa trajetória do núcleo, a partir da perspectiva da relação com a sociedade que ele está inserido, a perspectiva crítica e a possibilidade de se posicionar quando ele é chamado, né? É uma das coisas que realmente emociona participar desse coletivo que a gente tem aqui. A interdisciplinaridade tem potencial para uma visão ampla do conhecimento. Afinal, diferentes áreas contribuem em um único objeto, somando perspectivas. Mas, mais do que isso, o NAIA se destaca pela sensibilidade de quem olha para o futuro, respeitando a linha histórica que o trouxe até aqui. São pessoas pensando e estudando sobre pessoas que diariamente constroem a Amazônia fora do imaginário externo. Eu tenho uma história com o NAIA já desde o começo da minha vida acadêmica, né? Período de graduação, onde eu sempre buscava no NAIA, tanto nos papers do NAIA quanto nos novos cadernos, referências nas quais eu me identificava muito para conduzir os meus trabalhos acadêmicos. Então o NAIA sempre foi uma referência para mim. E agora ter a oportunidade de estar cursando uma pós-graduação aqui em Bragança, sem precisar estar me deslocando até a capital. Então é um programa de grande relevância, de grande peso, e ao qual eu sempre me identifiquei com a forma como o NAIA faz ciência na Amazônia. Então é muito importante para nós, comunidade acadêmica bragantina, estar recebendo o NAIA aqui para dar continuidade, né, na nossa formação. Ele abraça a comunidade, abraça as populações da forma como elas são. Então, como pesquisadora, isso é muito importante para mim, para eu poder estar inserida nesses polos de pesquisa de uma maneira que eu não agrida as pessoas que estão lá, de uma maneira que eu possa fazer pesquisa e agregue na vida delas, contribua na vida delas. Então, como pesquisadora, é muito importante eu estar inserida num programa no qual eu me identifico, no qual eu me sinto à vontade para fazer pesquisa, e o NAIA é isso. O NAIA, ele acolhe a nossa forma de pensar, a nossa forma de pesquisar e, principalmente, as culturas, a tradição, as pessoas, né? Ainda que o NAIA esteja na Amazônia e as principais pesquisas sejam voltadas para a Amazônia, a perspectiva é muito mais ampla. É dialogar com outras regiões, né, onde a natureza, a relação sociedade-natureza e as particularidades do trópico úmido com a Amazônia também se manifestam. Então, é nesse sentido que eu procuro trabalhar a dimensão do planejamento regional urbano, focando as particularidades regionais e focando também as particularidades dos trópicos úmidos.
Para comemorar os 50 anos do NAIA, entre os dias 20 e 22 de novembro de 2023, foi realizado o 3º Simpósio Internacional de Interdisciplinaridade, Sustentabilidade e Desenvolvimento. Pesquisa, ensino e extensão na Amazônia para um desenvolvimento regional com responsabilidade global, que teve a participação de pesquisadores nacionais e internacionais, além de discentes e egressos do Instituto. Difícil um curso de pós-graduação só que tenha nota 7 do CAPES, está entre os melhores do país. Aliás, eu já fui diretor também do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do INPE, que também só tem cursos de graduação e alguns têm nota 7, o que é muito importante. Mas no caso do NAIA tem uma relevância enorme, porque a região amazônica é uma região que nós temos que cada vez colocar mais enfoque, mais recursos e estimular que se formem pessoas na Amazônia para o desenvolvimento da própria Amazônia. Nós não vamos ter um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e equânime, principalmente na região amazônica, sem políticas públicas fortemente embasadas na ciência e tecnologia. Ciência que seja ciência nossa e não importada. Por isso a ação do NAIA é muito importante. O NAIA ele permaneceu Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, tendo a Amazônia no nome, ele acaba que ele assume um protagonismo não apenas na região norte, mas no país e no mundo, né? Hoje, se você verificar a trajetória e os descendentes do programa, os egressos, você vai ver que o NAIA criou raízes no mundo inteiro. Hoje o NAIA é uma referência mundial, né? E ele continua com as suas características originais, com esse olhar voltado para o desenvolvimento da região, com ao mesmo tempo em que ele evolui e que ele passa a discutir conceitos novos como sustentabilidade, mudanças climáticas, enfim. Então ele é um núcleo original, nativo, digamos assim, mas que evoluiu no caminho da excelência. Então eu vejo o NAIA como se fosse uma estrela na região, mas com reflexos mundiais, né? Sendo conhecido e reconhecido mundialmente. Estamos no passado, no presente e no futuro. Então é um fio condutor dessa linha do tempo que teve esse momento de mesas redondas com quem começou a fazer esse lugar, dos que estão fazendo atualmente, né, e que vem fazendo, alguns ainda por aqui, outros já saíram, mas a gente chamou para participar também. E uma perspectiva futura que foi a participação de jovens pesquisadores que vieram também apresentar as suas pesquisas ainda incipientes, mas que têm um futuro brilhante de um novo quadro, né, de novos pesquisadores. Então, primeiro, pensar esse fio condutor entre passado, presente e futuro. Segundo, pensar, né, no mais importante que tem sido, né, o nosso programa, que é um programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável trópico úmido, que chegou à nota 7, que é a nota de excelência, a nota máxima na CAPES, e que é um programa interdisciplinar. Então, falar do NAIA e falar desse programa, que constitui, né, a base aqui do NAIA, é falar de todas as áreas de conhecimento. Eu vejo cada vez mais a ciência e o conhecimento como político. Nós temos que estar na disputa política, entendeu? A ciência não é uma coisa que fica dentro do muro da universidade, do muro de uma instituição. A ciência é vida, a ciência é rua, a ciência é realidade. E por isso, ela é política. A ciência não pode dizer que ela é neutra, esse discurso nem cabe mais. E eu acho que o NAIA, de certa forma, ele fez isso, não é? Ele fez essa opção de entender uma ciência pública, né? Esse conceito de ciência pública é muito importante.
É a ciência que é feita, engajada. Quer dizer, o pesquisador público é o pesquisador que ele tem dois olhos, um para a ciência, outro para o resultado, para o objetivo do resultado da ciência, não é? Então, o compromisso com a realidade social, com a realidade ambiental, com a realidade política, cultural, etc., que se tem.